Boa noite, seja bem-vindo. Como ter alta performance e produtividade? Essa é a nossa live de hoje. Muito bom estar com você. Se você puder estar assistindo esse vídeo só agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Tarcísio Abreu e meu objetivo é compartilhar experiências e poder te ajudar nessa sua jornada. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Curte um pouquinho a música aí. Curte a música, vamos esperando as pessoas chegando. Vamos lá. Boa noite. Curte a música. Como ter alta performance e produtividade. Acho que é um tema bem atual, é um tema que todas as vezes que eu estou numa palestra, numa conversa, sempre numa roda de amigos com as pessoas, ou nos treinamentos, as pessoas sempre perguntam sobre isso, né? Sobre alta performance, sobre produtividade. E aí hoje eu trouxe não existe receita, não existe fórmula, né? Acho que eu sempre falo sobre isso, não existe fórmula mágica, não existe receita pronta. Eu vou trazer algumas dicas, né? Fazer um pouco de discussão, de debate, mas trazer algumas dicas para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e quem sabe isso possa te ajudar a melhorar a sua performance, aumentar a sua produtividade e que você possa ter bons resultados. Porque eu acho que isso é o fundamental, né? Resultados. Buscamos resultados hoje. Eu acho que esse mundo competitivo que vivemos hoje, do mercado de trabalho ou da área, né, do empreendedor, o resultado ele representa muito. Ele representa, né, exatamente a realização daquilo que você busca. Então, é importante você estar sempre focado, né, e seguindo o caminho do resultado. E aí eu acho que assim, para a gente começar, né, esse debate, essa nossa discussão, o ponto é esse, né? Acho que todos nós buscamos sempre isso, né? É o quê? O resultado acima da média. Nós estamos sempre buscando o resultado acima da média. Nós queremos sempre ter uma condição, uma performance melhor, né? E aí eu acho que a primeira pergunta que sempre vem pra gente, que às vezes a gente se questiona, ou questiona o outro, muitas vezes, é a pergunta seguinte: por que alguns, né, conseguem ter esses resultados e outros não, né? Por quê? Né? O que faz diferença um do outro, né? Por que as pessoas, a gente vê sempre uma pessoa falando, nossa, ela tem sempre uma alta performance, tem sempre, né, um bom resultado, ela é sempre produtiva. E eu confesso que assim, nessa minha jornada, né, eu sempre trabalhei, né, em busca dessa alta performance, dessa produtividade constante, né, aonde estive, por onde passei, sempre busquei isso. E eu acho que a gente tem algumas pistas, né, importantes para poder avaliar sobre isso, né, porque a gestão do tempo, né, algumas pessoas conseguem muito bem essa gestão do tempo e outros, para fazer uma simples atividade, ela não consegue executar, ela não consegue entregar aquilo que lhe foi pedido. E eu acho que aí tem alguns pontos, primeiro, para a gente poder discutir, para a gente poder debater, que são importantes, né? Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que levar em conta é que produtividade, ela nunca é um acidente, né? Produtividade não é acidente. Ela, para acontecer, precisa ter um comprometimento seu, né? Com o quê? Com o resultado, um comprometimento com a excelência, um comprometimento com o planejamento e um esforço focado, né? A produtividade vem exatamente disso. A produtividade acontece em alta performance quando você trabalha exatamente comprometido com essa excelência, com essa inteligência, com esse planejamento e com o foco, né? Com um direcionamento, tá? Um foco exclusivo, um esforço focado, né? Então, quando isso acontece, aí sim a produtividade acontece. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar é isso, né? A produtividade nunca é um acidente. Ela, para acontecer, ela vem sempre
um resultado de uma consequência de comprometimento. Então, acho que o primeiro ponto para a gente poder começar a discutir essa nossa live de hoje é isso. Produtividade nunca é um acidente. Tá? Então, se você realmente busca essa produtividade, essa alta performance, ela nunca é um acidente. Ela está sempre carregada, né, de comprometimento. O resultado vem com esse comprometimento. Comprometimento com a excelência, o comprometimento com o planejamento, né, com o esforço focado e com muita inteligência. Então, às vezes a gente fica, né, e às vezes é muito comum isso, né, a gente até questiona esse resultado e essa auto-performance de algumas pessoas. Mas outro ponto importante para a gente poder também se embalizar e deixar como ponto focal é que todos nós temos 24 horas. Né? Não podemos esquecer nunca disso. Existem 24 horas no dia e essa referência serve para todos. Ela é única. Né? Não adianta a gente achar que isso vai fazer a diferença ou que você vai ter mais do que o outro. Na realidade, essa gestão desse tempo, da forma como você trabalha, é que te faz a diferença no final do dia. Né? Então é isso que te faz a diferença no final do dia. Então, e aqui, acho que a primeira coisa para a gente desmistificar é que a gente acha que produtividade é você estar sempre atrelado, cheio de tarefas, né? Com muitas atividades. E produtividade não tem nada a ver com isso. Né? Produtividade não tem nada a ver com acúmulo de tarefas. Você está sobrecarregado. Isso não tem nada a ver com produtividade. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar é isso. Produtividade, na verdade, é outra coisa totalmente diferente. Quando você está sobrecarregado com muitas das tarefas, né, trabalhando 15 horas por dia, tá certo? O que vai ter uma consequência é você se prejudicar com a sua saúde, é você se afastar, né, da sua família, dos entes que você gosta, de estar presente, né, nos seus relacionamentos, é você estar distante do seu descanso, do seu momento de descanso, do seu sono importante. Então, achar que produtividade, né, é você estar carregado, cheio, né, com atividades, você está totalmente enganado. Né? Então, produtividade não tem nada a ver com isso. E alta performance também não. Né? Porque hoje, o tema de hoje é exatamente isso. Como ter alta performance e como ter produtividade. Então, produtividade não tem nada a ver com isso. Então, se você acredita nisso, então isso é mito. Né? Que produtividade é você estar sobrecarregado, é estar atarefado, é ter muita tarefa, é ter aquele monte de projeto para tomar conta, tá certo? E que você não vai dar conta de entregar, não vai gerar resultado. E isso é fundamental. Né? Quando você fala sobre essa produtividade, essa entrega, esse resultado tem a ver exatamente com o seu resultado. Então, esquece. Né? Nós já falamos de 3 coisas importantes sobre a produtividade, só no início, só para a gente poder criar alguns parâmetros para que a gente possa, no final, entregar as 3 dicas que eu quero trazer para vocês sobre produtividade. São 3 dicas de hoje. Né? Primeiro, que produtividade nunca é um acidente. Tá? Então, produtividade, na verdade, é resultado de um comprometimento que você faz. Tá? Com a excelência, com a inteligência, com o planejamento e esforço focado. Primeiro ponto é esse. O segundo é que o tempo é igual para todos. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Então, ninguém é privilegiado a mais, com alguma hora a mais. Né? Na realidade, a diferença está exatamente na gestão que eu faço desse meu tempo. Tá? A gestão desse meu tempo é que vai fazer a diferença. Então, isso faz pessoas alcançarem a alta performance, alcançarem a sua produtividade e outros não. Tá? E o terceiro ponto que nós colocamos aqui foi que se a gente entende que produtividade é você estar atarefado, sobrecarregado, trabalhando 15 horas por dia, todos os dias, na realidade, isso vai trazer consequências graves, né? Relacionado à sua saúde, relacionado aos seus relacionamentos, relacionado ao seu descanso, ao seu momento de lazer. Né? Então, não é assim que funciona. Então, são os primeiros 3 pontos que eu quero trazer para você, para a gente começar a entrar exatamente nesse tema, nessa discussão. Então, se a gente poder começar a entender um pouquinho mais, né, de como você consegue essa auto-performance, como você consegue essa autoprodutividade. Né, às vezes, você confunde. E é comum, né, porque você vê
né? A gente vê isso no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente olha para um amigo, a gente vê uma outra empresa trabalhando e gerando bons resultados, crescendo. A gente, o que ele está fazendo? Será que ele está... E a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Uma pessoa dentro de uma organização que cresce rápido, que tem bons resultados, mas com certeza não tem nada a ver com um desses 3 temas que nós colocamos. Não é acidente, não tem mais de 24 horas e não é ficando sobrecarregado, atarefado, que você vai conseguir alcançar a sua produtividade. Então, produtividade também, né, um outro ponto importante, não é apenas reagir a problemas, né? Não tem nada a ver com isso, porque às vezes a gente acha que produtividade é você apagar incêndio, ficar toda hora apagando incêndio, resolvendo uma coisa ou outra, e você acha que você é o bombeiro do seu negócio, ou o bombeiro da sua empresa, ou você é o funcionário padrão, né, que vai estar lá sempre, toda vez que tem um problema, você vai lá para apagar aquele incêndio. Né? E não é isso. Produtividade não tem nada a ver, né, em apagar incêndio, não tem nada a ver em reagir aos problemas, às situações. E lógico, né, aqui a gente sabe disso, nós vivemos hoje em busca de soluções. Esse é o nosso objetivo, você como um profissional, você como um empreendedor, você que quer realmente alcançar essa auto-performance e você quer, né, ter realmente essa produtividade, você vai estar o tempo inteiro construindo soluções. O tempo inteiro construindo soluções. É isso que vai te fazer a diferença. É exatamente isso que vai fazer você aumentar o seu nível de entrega. Porque é o resultado. O que conta é exatamente o resultado. Tá? Então, lógico, resultado com excelência. Nós estamos buscando aqui a auto-performance. Né? Então, tem que trabalhar isso. Então, produtividade não tem nada a ver com só apenas reagir a problemas. Só apagar incêndios. Né? Você ficar apagando incêndio todo dia, você deixa de tratar o que é importante para você, o que é importante para a sua empresa e o que é importante para o seu negócio. Então, apagar incêndio também é outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, reagir aos problemas. A gente precisa, na realidade, estar focado naquilo que realmente traz resultados, ou seja, entender claramente as suas rotinas. Mas nós vamos falar mais à frente sobre isso. Tá? Então, o essencial para a auto-performance e para a produtividade, tá certo? É saber exatamente o que você deseja, né? Onde você deseja chegar. E aí usar, né, quais os melhores, né, recursos para você alcançar esse seu objetivo. Tá? Então é isso que tem a ver com produtividade. Vamos começar aqui a estabelecer alguns padrões, estabelecer algumas regras, tá certo? Para isso. Né? Quem está chegando agora aí, seja bem-vindo, boa noite. Tá? É sempre muito bom contar com vocês que estão chegando, né, estarem aqui comigo, participando dessas lives nas terças-feiras. Então, nós estamos falando hoje como ter auto-performance e produtividade. Porque isso hoje todos nós estamos buscando. Né? O tempo inteiro a gente busca isso, a gente busca essa eficiência, esse resultado. Tá? Ainda mais hoje, né? Hoje é um dia muito especial para mim. Né? Hoje é dia 31/8, aniversário do Matheus, meu filho mais velho. O Matheusinho está fazendo 18 anos hoje. Né? E a gente fala muito sobre isso, né? Dentro do esporte. Os dois praticam bastante esporte, né? Fazem muito futebol e agora fazendo outros esportes também. A gente fala muito sobre a questão dessa auto-performance, da produtividade, né? De realmente alcançar, entregar o que for de melhor, né? Para poder realmente contribuir com esses resultados. Então, a essência para que a alta performance e a produtividade realmente, né, aconteça, é saber aonde se deseja chegar e quais os melhores, né, recursos e meios para que isso possa alcançar os seus objetivos. Isso é a essência. Né? Então você precisa primeiro, e aqui tem a ver, né, com o que eu sempre falo. Né? Eu acho que eu falo isso em quase todas as lives, né, e vou continuar falando até que a gente entenda claramente o que nós estamos colocando, que é o quê? Que é exatamente você se conhecer, você saber quem você, né, quem somos, quem realmente somos, como nós trabalhamos, como trabalhamos melhor. Né? Eu já tive momentos, por exemplo, que eu tinha, né, uma autoprodutividade e eu gostava muito, com performance muito boa na madrugada. Eu gostava de estudar, eu gostava de trabalhar na madrugada. Né? Eu adorava isso. Então, às vezes, eu acordava 3 horas da manhã, às 4 da manhã, para poder estudar, para poder
tirar um tempo para fazer alguma atividade, né, relacionada ao trabalho. Eu gostava disso, eu me dava muito bem com esse horário. Hoje, eu já não funciono muito bem assim, né? Eu prefiro ir à noite, até um pouco mais, mas depois dormir e descansar direto até o outro dia. Então, cada um tem o seu jeito, e é por isso que fala, nós, né, como nós funcionamos, saber exatamente como nós somos. A gente precisa se conhecer. Então, essa auto-performance, essa produtividade tem a ver com isso. Às vezes você tem um jeito, né, de escrever. Eu gosto muito de desenhar. Então, tudo que eu quero fazer, se eu vou fazer um planejamento, se eu vou fazer um documento, eu gosto sempre de estar rabiscando com papel, né, com lápis, anotando. Faço um mapa mental. Eu gosto de construir um mapa mental. Se eu quero realmente fazer isso, né, eu quero realmente construir uma solução, eu vou construindo um mapa mental. Eu vou trabalhando isso com a construção de um mapa mental, para poder ter realmente esse resultado. Então, isso é o meu modelo, isso é a minha forma, né? Cada um tem o seu jeito. Então, por isso que é tão importante se conhecer, né? Quando nos conhecemos, né, como somos, como trabalhamos, como temos resultado, fica muito mais fácil, né, de realmente buscar essa consciência para poder alcançar os nossos desejos e ter clareza dos nossos objetivos. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Então, vou mais uma vez reforçar. Você precisa se entender, você precisa se conhecer. Se você busca essa auto-performance e essa produtividade, o primeiro ponto está aí. Você ter realmente esse conhecimento, esse autoconhecimento. Porque, volto a falar, eu tenho hoje, né, a dificuldade, sendo quando necessário, às vezes, né, acordar mais cedo, para poder fazer. Eu gosto literalmente de acordar cedo. Eu já estou acostumado com isso. Então eu não tenho essa dificuldade. Mas tem outras pessoas que não gostam de acordar cedo. Tem pessoas que gostam de dormir cedo. Então cada um tem o seu ritmo. E isso acontece dentro do trabalho. Cada pessoa tem o seu jeito. Tem pessoas que gostam de trabalhar de forma isolada, sozinhos ali, concentradas. Eu tenho muita facilidade. Eu tenho facilidade. Obrigado, Poliana. Obrigado. Tá? Depois eu repasso para o Matheus. Tá bom? Mas o que eu vejo é o seguinte, tem gente que tem dificuldade. Eu adoro trabalhar com música, por exemplo. Eu não perco de jeito nenhum a minha concentração. Tá? Eu coloco uma música. Como é que vocês funcionam? Me conta aí como é que vocês funcionam. Eu gosto de trabalhar com música. O Luquinhas, meu filho mais novo, adora também trabalhar com, estudar, fazer as coisas, 2, 3 coisas ao mesmo tempo com música. Ele não tem dificuldade com isso. Tá? Mas tem outras pessoas que gostam da concentração, fazer sua aquela atividade em silêncio, focado nisso. Então, você precisa se conhecer. Tá? Você precisa se conhecer. Se você quer realmente ter auto-performance, se você quer realmente ter produtividade, você precisa saber como você funciona. Como você tira proveito, de você mesmo. Porque, às vezes, a gente fala a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Não tem muito esse ditado? A gente escuta muito isso. Porque às vezes isso dá certo, isso combina, Então, olha lá, minha mãe acabou de falar aí também, eu adoro trabalhar com música. Então, às vezes as pessoas têm mais facilidade. Olha o John aí também, John Maico também aí, chegando. Bem-vindo, John. Então, às vezes as pessoas gostam de trabalhar com música, outras não, concentradas, estão ali no seu ambiente. O John mesmo tem um ambiente totalmente diferente, um ambiente de trabalho. Então, para poder ter aquela auto-performance, às vezes as pessoas têm algumas dificuldades, em ambientes diferentes, em situações diferentes. Então, isso é importante. Quando você se conhece mais, você trabalha essa auto-performance de forma diferente. Você trabalha a sua produtividade de forma diferente. Então, acho que o ponto-chave é isso. Você realmente se conhecer, para que você possa trabalhar muito bem essa auto-performance, essa produtividade. Tá? Tamo junto, John, tamo junto. E aí, eu acho que a motivação que você tem é o principal combustível para aumentar a sua produtividade. Quando essa motivação trabalha realmente com você, tá certo? Isso potencializa muito. E ele beneficia um ponto-chave nesse processo, a motivação. Ela trabalha com o quê? Ela trabalha com a qualidade daquilo que você está fazendo. Então, quando você está motivado, quando você está realmente entregando todo aquele seu potencial, aquela sua capacidade, com a motivação que você tem,
a qualidade desse trabalho é outra, né? Ana Lúcia, olá, oi, bem-vindo. Né? Então, quando você trabalha essa motivação, né, você trabalha realmente essa execução dessa atividade com a motivação que ela precisa, a qualidade daquilo que você entrega é totalmente diferente. Né? Não tenho dúvida. Eu que já vivi algumas experiências em outras empresas, né, empresas diferentes, então, às vezes a gente fica pensando nisso, né? Então, quando você vê, às vezes, você gosta tanto daquilo que você faz aquilo com uma paixão, um tesão diferente. Né? E isso vem exatamente no resultado, na qualidade daquele trabalho. Tá? Então, é importante você entender exatamente isso. E é por isso que eu falo sempre do seu conhecimento. Né? Eu falo exatamente da sua entrega, da sua participação com aquilo que você está fazendo hoje. Tá? Então, eu acho que isso, né, faz um pouco da introdução, né, que eu tinha preparado para a gente poder entender um pouquinho sobre produtividade e alta performance. Né? Pontos que a gente precisa cuidar. Né? Nada é por acaso, produtividade não é acidente, você tem sempre o mesmo tempo que os demais, você precisa, né, realmente, produtividade não tem nada a ver com atropelar, com atarefado demais, com trabalhar 15 horas por dia, nada a ver com isso. Né? Produtividade, na realidade, tem mais a ver com inteligência, planejamento, foco. Tá? É isso que faz a diferença no processo de produtividade e alta performance. É exatamente isso que vai fazer a diferença. Tá? Então, quando você trabalha desta forma, aí sim, você alcança, né, um outro... Eu falo isso aos flamenguistas, ficam tudo empolgado, né, quando está aqui assistindo. Alcança um outro patamar. Né? Quando você faz realmente desta forma, quando você consegue trabalhar, né, o seu resultado, tá certo? Focado desta forma. Não como por acaso, não fazendo de qualquer jeito, mas fazendo isso com planejamento, com inteligência, né? Com esforço focado. Isso sim é que é o grande diferencial. Tá? Mas aí a pergunta, né? E aí já entrando nos processos, né, como eu tinha falado para vocês, de entregar algumas dicas, né, algumas orientações que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, que eu tenho certeza que isso pode ajudar, né, de como aumentar essa produtividade, como aumentar a auto-performance de vocês no trabalho, ou dentro da sua atividade, da sua empresa, como você como empreendedor, né, que é exatamente isso que a gente tinha conversado sobre isso, né, o que a gente pode entregar. Né, aqui vão para as dicas em relação a isso. Como é que eu posso aumentar essa minha produtividade? Né? E aí eu acho que o primeiro, né, você deve ter um hábito de estabelecer prioridades. Acho que a primeira dica que eu tenho que falar para vocês é exatamente isso, é prioridade. Como eu falei antes, né? E por isso que eu fiz aquela introdução antes, né? De falar que produtividade não é acidente, produtividade, né, todos nós temos as mesmas 24 horas, tá certo? Né, do dia, tá ok? Não é trabalhando 15 horas que eu tenho mais produtividade, não é isso também, tá certo? Porque isso vai acarretar, são outros problemas. Então, por isso que eu falo que o principal hábito, né, de estabelecer essa produtividade tem a ver com prioridades. Prioridade. E perguntando isso, né, a primeira atividade que eu falo para você é o seguinte: qual a primeira ação do seu dia? Qual que é a primeira ação do seu dia? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Né? Estabeleça prioridades diárias. Né? E aqui é importante, nós não vamos nunca abandonar o nosso planejamento, né, de curto, médio e longo prazo. Né? Todos nós temos que trabalhar com planejamento, né, com essa busca, né, dos nossos resultados, nossos sonhos, desejos a curto, médio e longo prazo. Sempre. Né? Isso, na verdade, é primordial. Mas eu pergunto como estão o nosso estabelecimento nas nossas prioridades diárias, tá? Porque é no diário, tá certo? É no diário que a gente se perde. Porque você sabe o que você quer a longo prazo, mas muitas vezes você não organiza o seu dia, né? Você não organiza a sua semana, você não organiza o seu mês. E quando você vê, se passou o tempo e você não conseguiu ter o resultado que esperava. E isso começa nas suas ações diárias. Então, primeiro ponto, né, estabeleça as prioridades diárias. Tá? Isso aqui é tão importante quanto escovar o dente todo dia. Tá? Como você faz todo dia de manhã, quando você acorda. Então,
é isso, né? Estabeleça prioridades diárias. Acho que a primeira dica, né, que eu poderia passar para vocês, falando sobre isso, é exatamente essa prioridade. Estabeleça prioridades diárias. Você tem que saber disso. E aí, como é que eu posso fazer isso, Tarcísio? De que forma? Eu falei lá, mais à frente, né, de se conhecer. Então aqui detalhe a sua própria rotina. Como é que é sua rotina? Como é que é seu dia? Quanto tempo você dedica para cada atividade? Você precisa entender a sua rotina. Eu tenho uma rotina, todos os dias, né, eu tenho uma programação. Eu, no dia seguinte, no dia anterior, eu já deixo o meu dia seguinte pronto. Eu faço meu planejamento no dia anterior. Eu saio do trabalho já sabendo o que vai acontecer no outro dia. Então eu sei o horário de chegada, eu sei as reuniões que tenho para acontecer, o que tipo de informação que eu preciso estar preparado para essas reuniões. Então tudo isso faz parte de um processo, né? Então essa prioridade diária vai te dar a auto-performance que você tanto busca, vai te dar a produtividade que você observa e vê às vezes em outros e que você muitas vezes tem dificuldade de realizar, às vezes, uma única tarefa no dia, ou uma única atividade no dia, tá certo? Então, acho que o primeiro ponto é isso, né? É você realmente, tá, estabelecer essa prioridade diária. E aí você precisa conhecer a sua rotina. Como é que é a sua rotina? Como é que funciona isso no dia a dia? O que você literalmente está fazendo no seu dia? O que está te tirando, né, de alguma situação circunstancial que te tira do seu foco, que deixa de ter esse esforço focado, né, esse esforço diário de entregar e de conseguir fazer realmente isso. Então você precisa, né, a cada dia estar mais atento a isso, né, às suas rotinas diárias, às suas prioridades, tá? Então, e prioridade, a gente acha que às vezes é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que precisa ser feita com muito tempo, né? Nada, 5 minutos. Eu falo para você, se você dedicar 5 minutos do seu dia para definir as suas prioridades diárias, você vai ter um dia diferente. Você vai ter uma performance diferente. Tá? 5 minutos por dia. Todos os dias, pela manhã. Tá? Se você, né, quiser aumentar ainda mais isso, você pode fazer isso em 2 momentos. Você faz isso no início da manhã, faz isso no início da tarde. Tá certo? E define as suas prioridades. Né? Então, todos os dias, faça isso. Eu tenho certeza absoluta que a sua performance e a sua produtividade ela com certeza vai aumentar. Tá? Então, isso, na realidade, é uma orientação, ou seja, a primeira atividade do dia é definir prioridades. Essa é a primeira atividade. E como é que eu posso, Tarcísio, fazer isso, né? Como é que eu posso definir essas minhas prioridades? De que forma eu posso fazer isso? Daí eu vou te dar 3 passos muito simples e rápidos para você fazer isso. Muito simples. 3 passos, tá? Que você pode utilizar no seu dia para poder definir as suas prioridades. Vamos lá. Produtividade não acontece em acidente, por acidente. Prioridade não é trabalhar 15 horas por dia. Prioridade não é trabalhar mais de que 24 horas, porque não existe essa possibilidade. Produtividade é priorizar. Priorizar o seu dia. E como é que eu posso fazer isso? Em 3 passos. E eu vou te dar os 3 passos. Primeiro ponto, revise suas pendências. Comece para priorizar revisando as suas pendências. O que você programou ontem que você não teve tempo de fazer? Ou então que você foi atropelado por alguma situação, né, que não deixou você concluir aquela atividade daquele dia. Então, primeira atividade, né, primeiro ponto para poder revisar suas prioridades diárias é revise suas pendências. O que foi deixado para trás no dia anterior? Ou talvez há 2 dias atrás. Então você vai fazendo essa revisão de pendências. Né? Você começa para priorizar revisando pendências. Tá? Por quê? Você verifica isso. As atividades foram concluídas, né, do dia anterior, não foram. Você delegou alguma atividade para algum terceiro, né, para algum colaborador fazer. Como é que está essa atividade? Então você faz um monitoramento. Então você... E é por isso que eu falo da auto-performance, por isso que isso ajuda na sua auto-performance. E você ajuda isso também dentro da sua equipe. Né? Você trabalha isso dentro da sua equipe também. Então todo dia de manhã você vai priorizar
peraí, o que está pendente? Né? Revise a pendência. O que eu deleguei? Foi entregue? Está pronto? Está concluído? Não está concluído? Anota, faça, acompanhe isso. Depois, o que foi concluído, você vai lá dar o tique no concluído. O que não foi, posso fazer hoje? Né? Eu posso reprogramar essa minha atividade, tá certo? E outra, a questão dos e-mails, né? Porque também você não pode, né, todo momento estar envolvido com os e-mails. Né? Então, muito cuidado com isso também. Isso às vezes rouba a nossa atenção e rouba a nossa gestão do tempo. E isso acaba se tornando improdutivo. Né? Então, fica atento a isso, tá? Fica atento a isso. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria colocar é exatamente isso. Revise suas prioridades. Todo dia. Vamos priorizar. Revise suas pendências, desculpa. Né? Se você vai priorizar, revise suas pendências. Então, todo dia, revise suas pendências. Tá? O que foi programado do dia anterior, que não foi realizado, e o que você delegou, né, para um colaborador dentro da sua empresa, verifica e acompanha o que está sendo entregue, o que está sendo produzido. Então, acho que esse é o primeiro ponto para você definir sua prioridade. Segundo ponto, né, segundo passo que você deve seguir, calcule a duração, né, para aquelas atividades. Se você quer executar, e muitas vezes é comum a gente ver isso, né? Você lista aquela infinidade de atividades, de tarefas para fazer durante o seu dia, mas aquilo não cabe no seu dia. Né? Não cabe. E não adianta. O que vai adiantar isso? Na realidade, vai adiantar que você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado, você vai ficar revoltado que você fala. Aí você vai começar a falar, eu não sou produtivo. Aí você começa a trazer pensamentos negativos, você começa a se ver como vítima desse processo. E não é assim que vai funcionar, pelo contrário. Você vai mandar mensagens para você mesmo, tá certo? Que vai te prejudicar. Então, avalie, né, o que você está colocando nessa lista, tá certo? A duração, calcule a duração. Olha a duração que está sendo colocada ali. Será que esse tempo realmente eu posso executar essas atividades? Né? Eu reviso as pendências, aí eu olho a duração. Não, essa atividade aqui eu vou gastar pelo menos umas 2 horas para fazer. Ah não, essa aqui é mais simples, eu gasto meia hora. Então, se organize ao longo do dia, tá certo? Porque, mais uma vez, não é trabalhando 15 horas por dia que você vai ser mais produtivo. Pelo contrário, isso traz consequências sérias, tá? Para os seus relacionamentos, para a sua saúde, tá? E lógico, para a sua produtividade, para a sua gestão do tempo. Porque você vai chegar no final, né, cansado, tá certo? Sem descanso, e não vai ver os resultados. E não vai ver os resultados. E isso que vai ser prejudicial para você. Né? Então, você precisa estar atento a isso. Os passos, né, que nós estamos passando aqui, tá ok? São importantes por isso. Né? Então, são importantes para poder te ajudar a orientar o seu dia. Para que você realmente consiga, tá certo? Ter um dia produtivo. Para você consiga ter um dia de alta performance. Porque o que nós estamos mais acostumados é isso. Chegar no final do dia e falar, nossa, não consegui fazer nem metade do que eu tinha para fazer. Nunca ninguém falou isso? Te pergunto, nunca ninguém falou isso para você? Ou você mesmo se falou? Eu, às vezes, já fiz isso. Né? Há um tempo atrás. Eu queria, né, às vezes, abraçar o mundo com as pernas. Eu queria fazer tudo. Tá certo? Mas não é assim. De trabalhar muito tempo, ficar dedicado muitas horas. Né? Vejo até tem um exemplo muito bom dentro de casa, que é meu irmão. Meu irmão, o horário dele é totalmente diferente. Né? Às vezes as madrugadas, as noites, tá certo? Finais de semana, construindo, era assim, né? Os horários dele. Tá certo? Hoje mudou um pouquinho essa rotina dele. Mas ele estava acostumado com isso, né? Com essa rotina de ficar dias, horas, noites, madrugadas, tá certo? Para poder entregar um projeto, para poder fazer um determinado serviço. Então, você precisa entender o seu tempo, a duração, né? O tempo que você tem para poder executar cada atividade como essa. Tá? E o último, né, item que eu coloquei aqui, que começa, né, pelo que é mais importante, que é priorize. Então você pega a sua lista, vamos lá, você olhou as pendências, tá certo? Fez a lista das pendências que você deixou do dia anterior. Você calculou a duração. Então agora você vai definir a prioridade dentro dessa lista. Tá certo? Você concorda comigo que fica muito mais fácil fazer isso? Depois que você olhou as pendências, você vê o tempo, aí você vai definir exatamente a prioridade. Hoje eu vou fazer essa atividade.
hoje eu vou executar essas atividades que estão aqui relacionadas. Então fica muito mais fácil de fazer dessa forma, tá ok? Fica muito mais fácil, porque você começa a trabalhar isso de forma organizada, de forma a entender o que cabe nesse dia, o que não cabe nesse dia. E você vai se sentir cada dia mais motivado, você vai se sentir cada dia mais realizador daquilo que você se propõe a fazer, né, a cada dia. E é assim que se alcança a auto-performance, é assim que se alcança a sua produtividade. Não é, né, trabalhando em excesso, não é assumindo tarefas de todas as áreas, não é assumindo tarefas, né, e executando coisas que você pode muito bem delegar, que você pode liderar o seu time para que ele possa também aprender, para que ele possa também se desenvolver, para que você possa transformar novos líderes. É assim que chega o resultado. E é assim que você vai alcançar essa sua tão sonhada alta performance e produtividade. Né? Então, a priorização é exatamente isso. Ordene, faça por ordem. Não, minha prioridade número 1 é essa. Prioridade número 2 é essa. E você vai executar nessa ordem estabelecida, da forma como você mesmo fez. Tá? Então, primeira atividade do dia, priorize. Como é que eu posso priorizar, Tarcísio? Que passos que eu posso usar para poder priorizar as minhas atividades, né, do meu dia? Faça exatamente dessa forma. Né? Olhe lá as pendências. Depois calcule a duração. E em cima dessa duração e dessa lista, defina o que você faz primeiro. Ordene. Ou seja, crie uma ordem, né, cronológica. A primeira, a segunda, a terceira. Baseado nessa prioridade que você fez. Olhando exatamente o tempo que você tem. Tá? Então, é assim que você vai, né, conseguir fazer isso, né, concluir isso. Tá? Eu tenho certeza absoluta. E eu falo isso porque isso eu já vi, né, já apliquei isso, já dei treinamento, já fiz curso com pessoas sobre isso, né, acompanho as equipes que já trabalharam comigo, trabalhando desta forma. Né, então, tem resultado para isso. Né, eu já vi os resultados disso acontecendo. Né? Sim, é exatamente isso, né? É exatamente isso. Fazer o dia a dia, né? Para você realmente fazer seus dias. Olha lá, o que você está falando é muito importante para nossas atividades diárias. Revendo sempre o que ficou pendente. Perfeito. É porque às vezes a gente esquece, né? A gente deixa passar. E aí chega no dia, às vezes, de uma determinada atividade, de uma determinada necessidade. Aí você está atropelado, você vai ter que fazer correndo, aí cai a qualidade, aí cadê a performance? Né? Cadê a entrega excelente que você busca? Né? Essa excelência que você busca no seu trabalho, na sua entrega, no seu resultado, porque você vai acabar atropelando, né? Fazendo isso correndo. E não é isso. Você precisa trabalhar exatamente a performance e a produtividade, para que você possa alcançar resultados, né, extraordinários. Tá ok? Então você precisa estar atento a isso. Né? E isso significa o seguinte: saber planejar, saber priorizar, desfrutar e, é claro, descartar. Tem coisas, né, que você não precisa executar. Tá? Você pode muito bem delegar isso para que outras pessoas possam fazer. E você monitora, você acompanha, tá, no seu dia a dia. O que a gente vê normalmente acontecendo é que as pessoas querem fazer isso, né? E acham que isso é bom, né? Acumular atividades, acumular tarefas, porque isso mostra que, na realidade, ele se entende como produtivo, mas não é assim. Isso não tem nada a ver com produtividade, tá certo? Muitas vezes tem a ver com medo, né? Tem a ver com medo, tem mais a ver com medo e insegurança, tá certo? Do que mesmo produtividade, auto-performance, né? Então, aprenda a delegar, aprenda a priorizar, aprenda a avaliar dia a dia as suas pendências, definir prioridades diárias para que você possa alcançar os seus objetivos, alcançar os seus resultados dessa forma. Né? É assim que eu, Tarcísio, entendo que você vai alcançar essa auto-performance e essa produtividade que você tanto busca. E eu falo dessa forma porque eu aplico isso no meu dia a dia. Todos os dias, quando eu chego, né, gosto diretamente disso. Deixar no dia anterior pronto, tá, o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu olho sempre minha agenda, o que está programado, os horários,
né, o tempo que eu tenho que fazer para isso, que tipo de conteúdo, de informação que eu tenho que estar preparado para essa reunião, né? Eu preciso estar atento a isso. Você não pode entrar de qualquer forma em uma reunião, em um debate, delegar para uma pessoa uma atividade que você às vezes nem conhece, não tem domínio sobre isso. Então você precisa estar atento a isso, tá? E a pergunta é essa, você já definiu, e aí eu deixo exatamente essas perguntas, né? Você já definiu as suas prioridades de hoje? Né? Então faça isso diariamente, faça isso todos os dias, né? Que tal fazer isso, né? Um dia para você testar? O desafio é esse, teste no seu dia a dia, faça isso e veja o resultado, né? Depois você pode trazer os resultados, pode apresentar esses resultados, mas faça desta forma, né? Então, eu acho que a ideia é essa, é deixar essas dicas, né, de forma muito, muito direta, né? Eu acho que cada dia que passa, né, eu estou tentando ser o mais objetivo possível, né, sendo o mais direcionado possível, para poder deixar as dicas, né? E aqui é sempre importante falar isso. Tarcísio, isso é uma fórmula? Não existe fórmula, né? Não existe porção mágica. Existe, né, um conjunto de informações que você pode aplicar no seu dia. E é por isso que eu falei logo lá no início. Você precisa, né, se conhecer. Você precisa saber como você funciona. Pessoas, né, todos nós temos costumes, hábitos diferentes, rotinas diferentes. Então, o que cabe para você? De que forma que isso pode ser aproveitado no seu dia? Né? Então, é isso que é importante. Você precisa, muitas vezes, entender isso. Uns gostam de trabalhar, né, à noite, estudar, outros na madrugada, outros têm dificuldade com isso, outros gostam de músicas, outros gostam de silêncio. Então, cada um tem o seu jeito, a sua forma. Eu gosto sempre de desenhar, de fazer o mapa mental daquilo que eu estou construindo. Quando eu quero explicar alguma coisa para as pessoas também, eu gosto de desenhar, de fazer o mapa mental. Isso é o meu jeito, isso é a minha forma de trabalhar. Né? Então, cada um tem o seu. Então, se você quer buscar isso, né, essa sua auto-performance, buscar essa produtividade, entenda, né, você primeiro para você poder fazer isso. Tá? E continue fazendo as prioridades diárias. Como eu faço as prioridades diárias, Tarcísio? Como eu falei, em 3 passos. Revise as pendências, calcule a duração e priorize. Ordene essa lista para que você possa começar a entregar os resultados que você está esperando. Tanto espera. Né? Então esse é o desafio que eu faço. Agora está lançado o desafio. Faça isso no seu dia a dia. Use, né, e abuse dessas dicas. Veja se realmente traz o resultado que você está buscando. E eu falo, eu tenho tirado muito proveito no meu dia a dia, nas minhas atividades, né, por onde eu já passei, usando esse critério muito simples, né, de sempre estar realmente me planejando, priorizando, revisando pendências, né, a cada dia, para que eu não possa, né, nunca perder aquilo que eu quero realmente alcançar, os meus objetivos, os meus sonhos que eu estou buscando com essas minhas atividades que eu executo hoje. Então, espero que isso tenha sido, né, de bom proveito para você, espero que você aplique no seu dia. Se depois, né, que aplicar, que viu o resultado, realmente deu o resultado, compartilha comigo, né, depois manda essas suas mensagens, depois fala aí da sua experiência, como é que foi, né, se um dia quiser contar a experiência, como é que foi no dia a dia aí, comigo numa live, talvez ao vivo, vem para cá, né, venha participar. Mas, mais uma vez, muito obrigado, né, e sempre trabalhando com esses temas, né, nós estamos aí trabalhando toda uma remodelagem de conteúdo para poder estar sempre enriquecendo, sempre trazendo conteúdos novos, atuais, né. Eu acho que quando nós falamos hoje, né, dessa questão da auto-performance, da produtividade, sei muito bem que a gente vive um mundo hoje, né, bem diferente, um mundo que está buscando, né, se adaptar, buscando sempre estar conectado, né, digitalizado. O mundo hoje é digital, né, você está realmente no mundo digital. Olha só essas experiências que nós estamos vivendo, né, cada dia mais acelerada com esse mundo digital que nós vivemos hoje. Né? Então, essa produtividade, essa performance nos acompanha em tudo, gente. Às vezes até nas atividades, nas tarefas de casa. Né? Isso faz a diferença. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo.
né? Obrigado pelos comentários aí, quem fez os comentários, quem participou, né? Realmente muito obrigado. E até a próxima, né? Que a gente continue nos reunindo aqui, cada vez contribuindo para poder ajudar vocês no dia a dia de vocês, tá? Então valeu, a musiquinha está tocando aí no nosso encerramento. Como sempre, a equipe de apoio está sempre por aqui, né? Sempre apoiando, né? Hoje o Mateuzinho aí no seu aniversário, mas está aqui do lado dando sua contribuição, tá? Então muito obrigado aí, até a próxima.